Olá, eu sou Sacha Rodrigues, um dos idealizadores e um dos produtores do evento Encontro Multicultural Rubro-Negro, que é uma ode ao Flamengo. As pessoas me perguntavam, mas você vai fazer um evento de Flamengo em plena Copa do Mundo? Vou sim, porque eu tô com saudade do Flamengo, tá? Eu não vou falar de seleção, vou falar de Flamengo. Galera, obrigado por estarmos tornando juntos. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Em nome do Pai, do Zico, do São Judas, Tadeu. Amém. Galera, merda! Vamos que vamos, nego! Flamengo sempre eu hei de ser, é o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, 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 uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Eu acho que o Flamengo já transcendeu a esfera futebolística e virou um fenômeno sociotectônico. Porque a terra treme. E eu percebi isso a última vez que teve a Libertadores, Flamengo e Palmeiras. Tinha desculpa, gente, estou resfriado, tá? Nossa Senhora, saúde! Tinha um telão aqui, acabou o primeiro tempo, né? Tava 0-0. Eu fui embora, peguei minha bicicleta e fui embora. Quando eu cheguei ali na Avenida Pasteur, o Flamengo fez o gol. Gente, a terra treme. A terra treme. É impressionante. Tem que ser estudado como um fenômeno sociotectônico. Enfim, é um prazer muito grande em tê-los todos aqui. A casa é de vocês e o evento está oficialmente aberto. Muito obrigado, Sacha. Muito obrigado, Heitor, meu irmão de vida. Muito obrigado você, muito obrigado a todos. Queria agradecer a todos que estiveram presentes hoje ao nosso primeiro encontro multicultural rubro-negro. Espero que esse seja o primeiro de muitos. Estou muito feliz. Esse encontro acontece em torno do livro que eu organizei, que foi lançado ano passado, no dia 11 de junho de 2025. É um conto onde o Clube de Regatas do Flamengo é ficcionalizado a partir de afetos, a partir de histórias de pertencimento. E são 22 autores da literatura brasileira contemporânea. É um time muito misto, né? Leitores consagrados, com galera que está começando. A Casa Tal é um espaço maravilhoso. Estou super feliz de ter feito esse primeiro evento aqui. Espero que seja o primeiro de muitos. Agradecer também a todo mundo que colou e que sonhou junto na produção, né? Sacha, Rodrigues, Heitor Martinez,
Ricardo Aquino, e também aos atores também, né? Letícia Medina, Lu Haddad, Nando Cunha, aos autores que estiveram aqui presentes, enfim. Eu só tenho a agradecer, primeiro porque o livro é a junção de duas grandes paixões da minha vida, que é literatura e Flamengo. E segundo, porque esse tipo de encontro, a gente só tem que celebrar e ficar feliz, né? Em Fio, Arthur, enfim. Tô felizão pra caramba e poderia falar 500 horas, mas eu termino por aqui. Resumidamente, esse livro ele demorou, da ideia até ser publicado, ele demorou 6 anos, né? A gente teve uma pandemia no meio desses 6 anos, o que deixa a questão do tempo, o espaço-tempo fica meio estranho, esquisito, né? Porque a ideia, quando eu tive a ideia de fazer o livro, a gente ainda não tinha Jesus no Flamengo, né? Isso foi em maio, abril de 2019. Então foi antes de Jesus chegar em nossas vidas e transformar aquele ano mágico de 2019. Veio a pandemia, a ideia ficou engavetada, eu retomei a ideia no final de 2022. Tinha uma primeira editora, tive problema com essa editora, o livro era para ter saído em 2023. Quis o destino que não, porque 2023 foi um ano vergonhoso para o nosso clube. A gente só fez vergonha, a gente não ganhou nada. Corri atrás de outra editora, as coisas foram acontecendo e o livro acaba saindo no ano mágico, que foi 2025. O livro foi lançado no dia 11 de junho de 2025, na mais carioca das livrarias do Rio de Janeiro, que é a Folha Seca, que fica na Rua do Ouvidor, né? Em 2025 a gente foi campeão brasileiro, em cima do Palmeiras, e a gente foi campeão da Libertadores, em cima também do Palmeiras, se sagrando o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores, né? O bacana, a ideia de fazer o livro, foi que eu circulo muito pela cena literária carioca e fui perguntando às pessoas, para que time você torce, para que time você torce? E eu vi que tinha muito autor da literatura brasileira contemporânea que torcia para o Flamengo, e eu falei, pô, se a gente fizesse um livro de contos? Porque na contracapa do livro, na quarta capa, que quem nos brinda com um texto maravilhoso é o Rui Castro, um nobre rubro-negro da Academia Brasileira de Letras, um dos nossos maiores escritores vivos, né? Ele diz que só ele tem mais de 100 livros falando sobre o Flamengo, todos de não ficção. Ou seja, é uma história sobre um jogo, sobre um campeonato, sobre um determinado período, são livros de crônicas. Então ele diz que faltava um livro de ficção para dar conta do Flamengo. Bom, não falta mais, né? Era uma vez Flamengo, 22 contos em vermelho e preto, veio para suprir essa lacuna. Eu quero agradecer muito ao Sacha. A ideia, inclusive, da gente fazer esse evento começa num dia onde o Rui Castro estava conosco, né? Eu tive a alegria, junto com o Marcelo Dunlop, não sei se ele está por aqui, está ali. Marcelo Dunlop é um dos autores, escreve também para o Jornal dos Esportes, né? O Marcelo Dunlop está aqui. E eu e o Marcelo Dunlop, a gente conseguiu arrastar o imortal pro Meia, né? Né, Marcelo? A gente levou ele para Belle Époque para fazer um evento lá. E foi um evento muito bonito, onde ele estava muito à vontade, falou por mais de 1h30 lá. E nesse dia, voltando da Belle Époque, no carro, eu, Sacha e Ivan Enfio aqui, filho do grande Enfio, está aqui com a gente. A gente teve a ideia de fazer um evento. Espero que isso seja uma semente, que a gente faça outros, que tenha inclusive outras dinâmicas de arte, né? Que a gente tem a dramaturgia, tem a música, como vocês acabaram de ver, o Cláudio com a Lua, tem a questão da questão das artes plásticas através do Enfio, das gravuras, né? A gente vai ter uma homenagem muito bonita a um grande rubro-negro, né? Que é o Arthur Mullenberg, que infelizmente nos deixou há pouco tempo, uma grande perda, mas que antes de nos deixar nos brindou também com um texto belíssimo, um prefácio com aquela qualidade, né? com aquela maestria que o Arthur tinha para falar de literatura e de Flamengo. A filha dele está aqui, Camila, e vai fazer a leitura para a gente. Gente, tudo bem? Prazer, eu sou a Camila. Eu vou ler agora o prefácio que meu pai escreveu. Conto contigo, Mengão. Se fosse só futebol, poderíamos dizer que o romance está para os contos, que está para o campeonato de pontos corridos, assim como o conto está para um mata-mata. As narrativas breves, concisas, com
um só conflito em um espaço de tempo determinado e geralmente rolando em um só local, habitam a mesma dimensão rítmica dos jogos decisivos. Os jogos de vida ou morte comungam com os contos de tensão, o ritmo acelerado e o que mais assemelha às partidas capitais, a urgência pelo fim. O conto é um campo de aflitos, dos desesperados por soluções e desenlaces surpreendentes. A noção do fim é sua espinha, seu vórtex, que a ela converge magnetizado. Entre todas as modalidades narrativas, nenhuma outra é tão flamenga. Nos 22 contos aqui publicados, a raça, o amor e a paixão que as arquibancadas rubro-negras exigem de quem enverga o manto sagrado dentro de 4 linhas se apresentam nas mais diversas linguagens. Assim como o Flamengo, os contos reunidos neste volume surpreendem, mesmo quando giram em torno de histórias muitas vezes contadas e cujo final todos conhecemos. A ação do observador altera o comportamento do objeto observado. O mesmo fato, visto por muitas câmeras, decupado em diferentes ângulos, filtrado por olhos de diferentes origens, se torna um novo fato. A única permanência é o Flamengo. O universo do qual o Flamengo, em estes contos... Não, foi mal, gente. O universo no Flamengo no qual estes contos acontecem é vasto e ao mesmo tempo particular. Ora, é o Flamengo acolhedor que se deixa amar, e ora é o Flamengo tirano e opressor, que não concede espaço para outros afetos. Às vezes pai, outras vezes padrasto, mas sempre dominante e avassalador. O Flamengo do qual não se pode escapar. A imensa força gravitacional exercida pela entidade vermelha e preta é o princípio causador de todos os fenômenos emocionais. O Flamengo que emerge de Era Uma Vez Flamengo é uma usina que gera o amor, a amizade, a fraternidade, a compaixão, a malandragem, o desprezo e até o ódio, mas nunca a indiferença. Arthur Mullenberg. Senhoras e senhores, essa foi Camila Mullenberg, representante genética, é alma, é pessoa. Arthur está conosco na pessoa da Camila. Bem, foi um prazer, como a própria letra do hino diz, é o maior prazer vê-lo brilhar e participar de um evento como esse, juntando cultura e juntando o Flamengo, que era uma paixão do meu pai, e sendo, enfim, o criador do mascote do Flamengo, o criador do urubu, um dos maiores patrimônios do Flamengo, que é o mascote. E aqui a gente teve as leituras, tivemos um monte de atividades, música, o hino sendo cantado e uma exposição com as charges do Enfio mostrando exatamente a criação do mascote, mostrando os desenhos sobre futebol, misturando um pouco da política com o futebol e uma galera linda da cultura, da arte, que veio aqui representar a cultura e o Flamengo. Boa tarde, eu fui convidado pelo Sacha para participar desse evento, trazendo um pouco da obra do meu pai e algumas gravuras, algumas coisas que mostram um pouco da criação do urubu, que foi criado pelo Enfio em 1968, no mês do aniversário, em novembro de 68, exatamente fazendo que eu brinco, que fez uma gestação do mascote do Flamengo, para 9 meses depois, em julho de 69, o urubu ser solto no estádio, por conta exatamente das charges que ele fazia no Jornal dos Esportes do urubu, da criação dele. E homenagear também, que ele lembrou aqui do Arthur Mullenberg, que foi uma pessoa que eu conheci quando eu comecei. O primeiro trabalho que eu fiz com o urubu do Flamengo foi uma coletânea, um livro do urubu, que infelizmente ele está esgotado, a gente está dando para relançar. Ou felizmente? Felizmente. Não, infelizmente porque eu ainda não consegui relançar. Relançaremos. E foi no ano do centenário, que foi quando eu conheci o Arthur Mullenberg. Se eu não me engano, aí eu não lembro direito, mas acho que ele foi um dos fundadores da Flá TV, né? E foi a primeira vez que eu conheci quando ele me entrevistou para a Flá TV, lá na Gávea.
para a divulgação do livro, para a divulgação da exposição que eu fiz lá na Gávea em 95. Então foram muito tempo, a gente manteve contato e fica aqui também essa homenagem a esse grande amigo de muitos de nós aqui. E é isso, tem a charge, espero que vocês gostem aqui da exposição. Então, o primeiro encontro multicultural rubro-negro, a oportunidade de abrir espaço para todas as manifestações de arte e cultura que essa nação rubro-negra possui. Então, é um primeiro passo para a gente começar a criar um espaço de manifestação, e ode, e orgulho de ser Flamengo. A partir de hoje, a partir desse dia, a gente constrói essa área de cultura rubro-negra. E teremos de tudo. Canto, literatura, interpretação, pintura, artes plásticas, tudo, todas as manifestações culturais envolvidas no mundo e no ser Flamengo. Gávea, 1969, de Sérgio Rodrigues. No primeiro dia eu fiquei só olhando o treino, sentado na cadeira ao lado do campo, enquanto meu irmão cuidava do trabalho dele na piscina, nos vestiários e onde mais fosse. Eu não sabia bem por onde ele circulava, nem o que fazia exatamente naquele uniforme, uma roupa cinza que parecia de zelador. Nas vezes que eu perguntei, o meu irmão riu e disse que cuidava dos troféus, que aquelas belezocas precisavam ser polidas com força todo dia, senão, já viu, enferrujavam, perdiam o brilho. Acho que ele estava meio que brincando, mas a verdade é que eu não pensava muito nisso, eu só queria saber do outro uniforme, aquele que era o contrário de cinza com suas listras horizontais alternadas, vermelha, preta, vermelha, preta. O trato com meu irmão era, em primeiro lugar, que eu não enchesse o saco. Em segundo, que eu me distraísse com o treino do pessoal da minha idade no Infanto Juvenil, até dar a hora dele me pegar e a gente voltar junto para casa na Cruzada, ali perto. Meu irmão, de 20 anos, responsável pelo caçula de 15. A mãe trabalhando fora para voltar só de noite. O pai sumido no mundo. No primeiro dia que eu fiquei olhando o treino sentado lá, aqueles dois me chamaram a atenção de cara. O branquelo mirrado, narigudo, que parecia criança, pernas de vareta como um chumaço russo na cabeça, e o preto, alto, forte. Chamar a atenção é pouco, eu não consegui enxergar ninguém no campo além daqueles dois. Os outros garotos, uma massa de coitados, quase uns perebas em comparação com a dupla engraçada. Digo engraçada porque por causa da diferença de tamanho e cor de pele, mas também pelas jogadas que eles inventavam, umas trapaças e arapucas de tempo espichado e espaço encolhido, ou vice-versa, fazendo o marcador se estabacar no gramado ou ficar girando que nem peão no mesmo lugar até o fim dos tempos. Oi, gente, eu sou Letícia Medina. Eu queria dizer que é uma grande honra participar desse evento que reúne arte, que reúne Flamengo, que reúne gente empolgada e feliz e que está morrendo de saudade do nosso rubro-negro. Que seja o primeiro de muitos, é um evento muito enriquecedor. E é isso, estou muito feliz, muito honrada e para cima deles, Flamengo. O ponto é da Giovana Vieira, o nome é Desgosto Profundo. Eu esfrego meu nariz no vidro porque é geladinho. O ônibus já estava ligado quando eu cheguei. O motor faz um treme, treme, treme. Se eu deixar assim minha boca meio mole, meus dentes ficam batendo e faz um no ritmo do tudum, tudum, igual o meu coração. Tem barulho do batuque lá fora, tá todo mundo cantando e tocando instrumentos na calçadas. No ônibus só tem eu e o motorista. Acho que ele tá sendo o DJ. Em cima da cadeira onde eu tô, que é a primeira, tem um negócio de som. Ele aumentou o volume e o vidro tremeu mais. Flamengo até morrer, eu sou. Nessa hora eu senti menos frio. Quando meu pai me pegou, eu dei o recado. A minha mãe mandou passar na farmácia para comprar minha bombinha antes de ir para sua casa. Mas ele tinha outros planos. A gente hoje vai fazer um negócio diferente.
Ele parou o carro no estacionamento e o homem que ficava dentro da casinha, abrindo e fechando o portão, chamou o papai pelo apelido e gritou para o manobrista que estava estacionando outro carro. Chegou seu mensalista aqui, ó. Tá levando o filhão para a final? Que massa! Fiquei tentando adivinhar para qual bar a gente ia dessa vez para assistir o jogo pela televisão. Bate e volta, quinta tô na área. Isso tá acontecendo mesmo? Meu secador tá ligado, mas dessa vez não vai dar pé pro Vasco, não. Meu pai, com o corpo para metade para fora do carro, encerrou o papo antes de engatar a primeira. Eu não gosto desse clima de já ganhou. Quem não vê, não desvia. E deu umas buzinadinhas pro porteiro. Enquanto o moço mais novo vinha buscar o carro, meu pai me entregou uma sacola da Demar Esportes, com uma camisa do Flamengo dentro. Obrigado, pai. Dessa aqui eu ainda não tinha. Se troca aí. Vamos fazer uma viagem pai e filho. Mas assim, ele nem mudou o tom de voz para falar isso. Falou pra dentro e rapidinho. Nem falou com voz animada, nem nada. Quando o menino que manobra o carro chegou, ele ficou todo... E aí, meu consagrado? Demorando nas palavras. Deu um abraço forte nele e depois ainda deram um aperto de mão e ficaram assim por um tempo. Quando separaram as palmas, cada um ficou com um negócio. O moço com umas notas de dinheiro que eu vi e meu pai eu já não sei, porque ele colocou muito rápido a mão no bolso. Pai, a mãe deixou eu ir com você? Em frente à calçada onde o ônibus da torcida está parado, tem uma farmácia. O papai pergunta para mim qual é a bombinha que eu falo e eu digo que é uma vermelha, mas a vermelha não tem. Liga para a mamãe, pai. Ela sabe direitinho onde vende, mas ele não achou uma ideia boa. Sem problemas, a gente compra amanhã quando chegar no Rio. Foi isso que ele resolveu. Amanhã era para eu ter aula no laboratório de ciências. Na próxima semana, eu vou perguntar para a professora se chama de condensação quando o ar sai desse buraquinho e vira gotinhas no vidro. Deve ser, né? Porque o nome é ar-condicionado e não ar sublimado ou ar solidificado. Dá até para desenhar no vidro, porque ele está embaçando, igual o box do banheiro quando eu tomo banho pelando. Nos dias que meu pai não aparece para me buscar, a minha mãe prepara um banho que ela chama de sopa de pinto. Ela deixa a água bem quente, soltando fumacinha, e eu fico lá, desenhando no box. A minha mãe sempre fala a mesma coisa. Quem sai perdendo é seu pai. Você é um menino incrível. Nesses dias, a mamãe deixa até o bebê todinho e dormir na cama dela. Água quente, leite que inflama e dormir com a mamãe. 3 coisas que eu não posso. Bom, gente, hoje está acontecendo o primeiro encontro multicultural rubro-negro aqui na Casa Tal Brasil, na Lapa. É um encontro que dispensa conceitos, assim, né? A gente está falando de Flamengo, a gente está falando de uma nação, e uma nação tem todas as suas características, e a cultura é uma das principais características dessa nação, né? Hoje a gente está tendo aqui literatura, teatro, música, alegria, e juntando uma comunidade que é uma das maiores do mundo em torno do Flamengo, né? A gente está aqui, uma ode ao Flamengo, agradecer a todo mundo que participou desse processo, todos os atores e atrizes, os produtores, os donos da casa e principalmente a todos os rubro-negros que vieram aqui prestigiar. E esse é só o primeiro, muitos outros vão vir por aí. Obrigado. Bom, na raça de Gessé Andarilho. Sou flamenguista de carteirinha, quer dizer, nunca tive carteirinha do clube, né? Sou um modo de dizer que eu sou Flamengo até morrer. Mas eu tenho um medo enorme de morrer. Talvez tenha sido esse o motivo de eu nunca ter ido ao Maracanã assistir um jogo sequer do meu Mengão. Prefiro o aconchego do meu lar, com o meu latão e de frente para o meu telão de 60 polegadas, comprado em suaves prestações nas Casas Bahia. Já o meu irmão não. Ele é mais fanático do que eu. Aqui ele vivia arrumando confusão na rua pelo nosso time. Ele era tão fanático que se inscreveu numa torcida organizada, a Raça Rubro-Negra. Ele não faltava nenhum jogo. Já perdeu vários empregos para assistir os jogos do Flamengo, aqui no Rio de Janeiro e até em outros estados. Ia no ônibus tocando seu tambor, que era maior do que ele, naquela sintonia, tambor tão bom que bateu ou bateria. E rapidamente ele entrou para o grupo da bateria Raça Rubro-Negra. Eu vivia tirando onda da favela, vestindo as camisas dele escondido. E só as usava na área onde a gente morava. Mas ele podia saber, ficaria puto da vida se me visse usando o manto sagrado. Era como ele chamava a camisa do Flamengo.
Eu tinha amigos que torciam para vários outros times. Mas isso nunca me importou tanto. Eu sempre gostei de ir para a praia com meus amigos. A gente só andava em galerão, pois era mais seguro andar assim. A porrada sempre comia na praia naquela época, que a cidade se dividia entre lado A e lado B nos bailes funk. Mas a rivalidade sempre saía dos bailes e ia parar nas ruas e principalmente nas praias. Ser jovem naquela época era um dilema. Salve, gente, aqui é o Vitor Biglione. Estou aqui na Casa Tal, na maravilhosa Casa Tal, aqui na Lapa. E vim aqui visitar a minha exposição de 50 anos de carreira e me deparei com uma homenagem espetacular e o lançamento de um livro de um time que realmente nós temos que respeitar e festejar, que é o Flamengo. O livro Era Uma Vez, como é que é? Era Uma Vez Flamengo. Aí, gente, é isso aí. O Flamengo faz parte da nossa vida. Eu sou Botafogo, mas não tem como negar a importância do Flamengo na cidade maravilhosa, no Brasil e no mundo. Parabéns, Flamengo, parabéns a essa rapaziada maravilhosa que tornou essa tarde aqui na Casa Tal maravilhosa. É sensacional. Beijo para todos. Aquela com 3 listras, Carolina Valiter. Tá sentada? Tô. Seu tio morreu. Como assim? O que houve? Saúde meio barro, meio tijolo. Normal para a idade dele. E o velório? Quando é? Hoje. Mas já? Já, essas coisas não se demoram não, menina. Sim, eu sei. É que a ficha ainda não caiu. Bem, eu vou com certeza. Obrigada por avisar, tia. Desliga. Tio Dedeco. Morto. Abra as torneiras do coração, o beicinho tremula. Se o encontrava 2 vezes por ano, era muito. Sua ausência, agora inescapável, pesa mais que o esperado. Cismamos que laços pouco visitados no cotidiano são frouxos o suficiente para nos poupar do luto. Que nada. O olhar brilhante do computador reclama minha atenção. Não vou prestar para trabalhar. Eram leituras dos contos do livro Era Uma Vez Flamengo, 22 contos em vermelho e preto. E aí pensei, sou amigo do Ivan. Ivan é filho do Enfio, nosso grande cartunista, flamenguista, roxo. E aí falei com o Ivan, e o Ivan apresentou as charges do Enfio. Arthur Mullenberg não podia faltar, já saudoso, mas eternamente presente. O grande jornalista Arthur Mullenberg, grande flamenguista. Tivemos a leitura do prefácio do livro, foi pela filha dele, Camila Mullenberg. Eu estou muito emocionado com o evento de hoje. E o início, o início. O hino do Flamengo interpretado ao piano por Lu Haddad e, liricamente, pelo baixo barítono Cláudio Mascarenhas, nosso anfitrião da Casa Tal Brasil. Foi um evento fantástico. Saudade do Flamengo. Paquetá, Léo Pereira, Danilo, Alexandro e, na minha cabeça, Vini Júnior e o Wesley, mesmo cortado, foi convocado. Wesley e Vini Júnior estão na cota do Flamengo. Caprichem na Copa, que o Brasil vença, seja hexa, porque hexa a gente já é. Mas voltem logo, que eu estou com saudade do Flamengo. E eu quero muito agradecer aos nossos apoiadores. Casa Tal Brasil, Instituto Enfio, Propósito Gestão de Marcas, Gráfica Laranjeiras, que imprimiu a belíssima exposição do Enfio, Domino's Pizza. É isso, gente. Saudade, Flamengo. Vamos que vamos, Mengão. Urubu, 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 urubu. Adeus, Popai, de André Salviano, para Vinícius Júnior.
E aí, cara? Tu vai ou não vai me contar por que tu tá sumido desde sábado? Eu não sabia por onde começar a história. Geralmente andamos em bando, mas naquele dia eu dei uma desgarrada da galera. Tem uma coisa que eu sempre ouvia e nunca tinha entendido. Olho grande não entra na China. Pois é, nesse dia eu entendi. Sábado, geralmente, eu fico com a rapaziada de butuca ali pelos lados do Caju, que carinhosamente chamamos de quintal. É um dia mais tranquilo, menos movimentado de caminhões e de estranhos. Então dá para encher o bucho de boas, sem algazarra e o tumulto que rola aqui durante a semana. Com o tempo, fui aprendendo a entendê-los melhor. Alguns têm medo da gente, mas a maioria tem mesmo é nojo, um certo desprezo. De menor deu mole outro dia e tomou uma sova, foi espancado quase até morrer. Na verdade, só sobreviveu porque acharam que ele estava mesmo era morto. Pararam de bater e foram embora. Agora estou aqui pensando como conto para o medroso, parceiro das antigas, essa aventura que quase custou minha vida também. Bem, como algum desses esquisitos que convivem com a nossa raça costumam dizer, vamos começar pelo começo. Medroso, tu tá sabendo que dia é hoje? Faço a mínima ideia, Uru. Tu que é o poliglota daqui, só você entende o que esses esquisitos dizem. Cara, hoje é segunda-feira. Quer dizer, pra gente só existe dia e noite, estação quente, estação fria. Mas pros estranhos tem um lance de dia da semana. E hoje é segunda. Sumi sábado, porque fui preso. Tô sabendo. Aliás, me liguei que você sumiu foi num sábado de tanto andar contigo, mas ainda não decorei os outros dias. Mesmo assim, alguns dos nossos já estão falando. Aí, tá ficando metido igual Uru, né, medroso? Mas me conta aí, preso? Como assim? Te pegaram para bater igual fizeram com o de menor? Que nada. Me pegaram para ir a um lugar que eles chamam de estádio de futebol. É um tipo de passatempo deles. Assim como a gente curte voar, eles curtem essa parada. Tem uma bola que eles ficam correndo atrás e tal. Aqui mesmo, uns menores deles jogam isso. Tu já deve ter visto. Então, cheguei aqui no sábado cheio de fome e, de longe, avistei um dos limpezas acenando com uma carne suculenta. Reparei que ninguém da galera percebeu. Inclusive, estavam indo para o lado oposto procurar comida. Então, disfarcei e fui na direção do limpeza. Era um rosto conhecido, o que me deixou mais à vontade. Ele afastou e eu parti para cima do banquete, pensando... Me dei bem, vou comer tudo sozinho. Aí me distraí. Quando dei por mim, estava preso, enrolado num lençol velho. E aí, continua? Calma, medroso. Deixa eu molhar o bico, dar uma suavizada na garganta. A história é longa.